Vamos para a próxima questão aí, de química, tá? Continuando aí o nosso aulão de química hoje. Analise o seguinte texto. Todos os tipos de átomos, quando excitados, poderão emitir ondas eletromagnéticas correspondentes aos espectros visíveis, ultravioletas, etc. Essas emissões podem ser analisadas pela espectroscopia. Cada emissão proveniente de um átomo pode ser decomposta e fotografada, produzindo-se um conjunto de raias ou bandas. Cada tipo de átomo apresenta um conjunto de raias ou bandas. Cada tipo de átomo apresenta um conjunto característico de raias, ou seja, espectro característicos. Então, vestibulando, como você não está em casa aí, não pegou ainda esse material, não está aí, não está salvo ainda, nós vamos repetir essa leitura, que é uma questão ainda de química geral, de átomo, bem interessante. Então, vamos repetir. Analise o seguinte texto. Todos os tipos de átomos, quando excitados, poderão emitir ondas eletromagnéticas correspondentes aos espectros visíveis, ultravioleta, etc. Essas emissões podem ser analisadas pela espectroscopia. Cada emissão proveniente de um átomo pode ser decomposta e fotografada, produzindo-se um conjunto de raias ou bandas. Cada tipo de átomo apresenta um conjunto de raias ou bandas. Cada tipo de átomo apresenta um conjunto característico de raias, ou seja, um espectro característico, um espectro próprio. Então, vai para cá, vestibulando. Vamos esquecer um pouquinho esse texto e vamos para outra coisa. Quando a gente vai lá no supermercado, quando eu era pequenininho lá em Apodi, a gente perguntava o preço ou estava lá anotado no produto. Hoje você pega um produto, tem uma taxa lá, né, que você passa e já aparece na maquinazinha o valor do preço. Então, cada produto tem o seu próprio, que a gente chama código de barras. Então, cada produto ele tem o seu código de barra característico. Já vem nele do fabricante. Então, do jeito que cada produto tem o seu código de barra, se você pegar um átomo, que está lá o elétron girando, foi que a gente aprendeu aqui, o elétron está girando numa camada. Se você der energia para ele, ele passa para uma camada mais distante. Aí ele retorna para a camada de origem e devolve exatamente essa energia em forma de luz. Pode ser visível ou não. No caso aí, dependendo da camada, cada átomo manda uma luz visível, tá certo? Dependendo das camadas que ele está voltando, pode ser visível ou não. Mas o que interessa para a gente é que se um átomo está numa camada e se ele ganhar energia, ele pula para a camada mais distante, porque ele foi excitado, como o texto também diz aqui, tá? Então, sempre que um átomo ganha energia, ele pula para a camada mais distante, mas ele retorna para a sua camada de origem, tá? Porque na sua camada de origem ele não ganha nem perde energia ali, ele sozinho está sempre girando, como o Bock colocou para vocês. Agora, na hora que vem uma energia externa e ele absorve essa energia, ele pula para a camada mais distante, desde que essa energia seja exatamente a energia necessária para ir para uma dessas camadas mais distantes. Tem que ser uma energia quantizada, não pode ser qualquer energia, tá? Por exemplo, se vier um fóton com energia, bater no elétron, e essa energia desse fóton for exatamente a energia necessária para ir para uma outra camada, a diferença entre as duas camadas, o elétron vai. Se vier um fóton com energia que não chega em nenhuma das outras camadas, não corresponde a nenhuma diferença dessa energia, simplesmente o fóton não interage com o elétron. É bem interessante isso. O fóton que bate com o elétron e expulsa ele para outra camada, só expulsa se tiver uma energia exatamente igual à diferença de energia de onde o elétron está para a camada que ele vai, tá certo? Agora, lógico, se for um fóton com muita energia, e se esse elétron, por exemplo, estiver no metal, ele pode até arrancar esse elétron e jogar ele para fora, que é o que a gente chama o efeito fotoelétrico. Quando um fóton vem com muita energia no metal, bate nesse elétron, tem uma energia tão grande que não só consegue fazer com que o elétron saia do átomo, como arranca esse elétron do átomo e ainda dá energia cinética para o elétron entrar em movimento.
Isso aí, se for um metal, a gente chama o efeito fotoelétrico, que foi descoberto por Einstein, tá certo? Foi onde a partícula aí, a luz, passou a se comportar também como partícula e não só como onda, porque no efeito fotoelétrico ele bate. Então, se ele bate, ele está sendo uma partícula e expulsa o elétron, se tiver esse fóton tiver energia suficiente, ok? Então, vestibulando, um elétron que está lá na sua camada, se ganhar energia, ele pula para a camada mais distante e volta e emite essa energia de volta. Se for energia maior e corresponder a uma outra camada mais distante, ele vai e manda de volta uma energia diferente. Então, cada elétron, cada átomo, o sódio, por exemplo, tem suas camadas. Quando o elétron volta, ele manda aquela energia característica. Então, por essa energia, passando pela espectroscopia, né, ele consegue, perdão, até aí pelo corre-corre, mas ele consegue saber qual é aquele elemento. Então, por exemplo, como é que eu sei que lá no Sol é formado por essa ou esse elemento, ou uma outra estrela, ou um outro planeta? Exatamente por essa informação que vem através dos elementos que formam essa estrela ou esse planeta. Porque cada um que emite, que ele consegue fazer separar, consegue obter essas raias, consegue obter esse código de barra, porque o sódio tem o seu próprio código de barra, o neônio tem o seu próprio código de barra, o alumínio tem o seu próprio código de barra, né? Você vê nos fogos de artifício, ali são metais que são ativados, dependendo da energia que ganhou, ele manda aquela luz característica daquele metal, aquela luz visível. Tá? Então são elementos que foram ali naqueles fogos, são substâncias diferentes para darem cores diferentes. Então cada um tem a sua, vamos usar esse termo mais simples aqui, tem a sua própria cor, tá certo? Então, através desse fenômeno do espectrômetro, onde essa luz do elemento vem, passa pelo espectrômetro e ele sabe quem é o elemento, ele apontando para qualquer estrela, ele sabe. Aqui vem aquela luz daquela estrela, aquela luz passa pelo espectrômetro, aí sai o código de barra, dizendo qual é o elemento que está emitindo aquela luz, ou seja, qual é o elemento que forma aquele planeta ou aquela estrela. Então é assim que a gente sabe qual é o elemento que forma aquele planeta. Então ele perguntou aqui, vamos para a pergunta. O texto permite estabelecer que letra A, os átomos emitem energia mesmo quando não excitados. Não, a gente viu que para emitir energia, ele tem que ser o que? Excitado, né? Tá certo? Porque se ele emitisse energia sem ser excitado, haveria o colapso, que o elétron cairia em cima do núcleo. É possível identificar os elementos constituintes do Sol? Sim, correto. Porque o Sol, se está emitindo luz, é porque tem elétrons que ganhou energia, foi para a camada mais distante, voltou e emite a sua luz. Então, o que vem lá do Sol, aquela energia que vem lá do Sol, tá? Passa no espectrômetro e ele consegue identificar qual é o elemento através daquelas raias, através do seu código de barra. Então, através dessa análise do elétron, é possível identificar os elementos constituintes do Sol. Então, estava aí o texto, né? Eu vou repetir rapidinho. Todos os tipos de átomo, quando excitados, poderão emitir energia, poderão emitir ondas eletromagnéticas, só quando são excitados. Então, repetindo, todos os tipos de átomo, quando excitados, poderão emitir ondas, tá? Eletromagnéticas, correspondentes aos seus espectros visíveis, ultravioleta, etc. Essas emissões podem ser analisadas pela espectroscopia. Cada emissão proveniente de um átomo pode ser decomposta e fotografada, produzindo um conjunto de raias ou bandas. Cada tipo de átomo apresenta o seu próprio conjunto de raias ou banda. Cada tipo de átomo apresenta um conjunto característico de raias, ou seja, um espectro característico. Então, através disso, é possível a gente identificar o quê? Os elementos constituintes do Sol. Ok? Vamos para a próxima questão. O texto anterior explica. Aí diz letra A. Por que o sódio emite luz amarela característica quando ativado? Sim, muito bem. Ó, para cá, vestibulando. Ó, a luz do sódio é amarela. Por que amarela? Porque o elétron do sódio que estava na sua camada de energia, quando excitado, quando ganha energia, esse elétron pula para a camada mais distante.
mas nós aprendemos que existe a valsa quântica, que ele vai, mas volta imediatamente, que ele quer continuar na sua camada de origem. Quando ele volta imediatamente, ele emite uma luz própria, tá? Se for o sódio, vai de uma cor, se for do alumínio, sai de outra cor. É o que acontece nos fogos de artifício. Os metais lá são excitados, o elétron pula para a camada mais distante, volta para a sua camada de origem e emite a sua cor característica. Se for o sódio, é amarelo e assim vai. Então, voltando à questão aí no texto, ele diz o seguinte: o texto então explica que aquele texto bem grande que a gente leu, explica o quê? Explica a letra A, porque o sódio emite uma luz amarela característica quando ativada. Ok? Então, correta a letra A. Beleza, vestibulando?